tem umas perguntas que eu ainda quero fazer para a Ângela em relação ao seguinte, quais foram as principais dificuldades que você encontrou na tua carreira para você poder se manter em alto nível, performando em alto nível durante todo esse tempo, e como você lidou com essa pressão pessoal de tipo, você falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais assim para a pessoa que está começando, como que você lidou com essa pressão de ter que ser campeã sempre, as pessoas não esperavam nada menos do que isso de você, e como foi ouvir as críticas depois que, por exemplo, do Olímpia, né, que foi uma frustração muito grande e tudo mais, como que você lidou com essa situação? Né? É complicado, assim, né, porque ao longo de muitos anos, então eu venci muitos campeonatos, às vezes a pessoa fala assim, carreira meteórica. Não foi meteórica, porque era há muito tempo, quando não tinha internet, quando não tinha todo mundo, não era essa galera toda que acompanhava, eu já estava lá vencendo, e aí cria geralmente isso, já venceu, já ganhou. Então eu ia para as competições com aquele peso de que era bem isso, as pessoas não esperavam menos do que o primeiro lugar, apesar de muita gente torcer contra, pelo fato de que, não, vamos ver quem é que vai vencer da Ângela, né? Então não era quem ia vencer o campeonato, é quem é que ia vencer da Ângela. Essa era o falatório, né? E uma coisa que sempre passou na minha cabeça era, bom, primeiro eu não podia errar. Uhum. Então, eu não me permitia errar no cardio, na dieta, no treino, né? Eu digo que por um longo período da minha vida eu fui 100% atleta, apesar de nunca ter sido somente atleta. Então, eu nunca fui só atleta, eu sempre trabalhei, sempre tive uma jornada de trabalho de muitas horas, de curso nos finais de semana, de preparação em aeroporto, de cardio em aeroporto, né? Então, eu tinha toda essa, além da competição, porque hoje a gente vê, né, não todos, mas os bons atletas que têm boas empresas por trás, que consegue simplesmente ser atleta, né? Ter o teu tempo ali para treinar, para descansar, para comer, para falar na tua rede social. É outro mundo, mas esquece. Oi? É outro mundo, né, hoje. Outro mundo. Mas isso nunca foi a minha realidade. Mesmo quando eu tinha essa condição financeira, eu estava numa fase onde eu não poderia abandonar aquilo que eu já tinha conquistado, né? Claro. Então eu sempre... então a principal dificuldade era como que você mantém o foco na competição, na preparação, cansada de tudo mais, e vai lá, dá uma aula, né? Dá um treino, dá um curso, dá uma palestra, né? Responde o pessoal da consultoria, do team, grava vídeo para a empresa que está te patrocinando. Então, são várias outras atividades, né, no meio que fazem com que, não é que atrapalha, mas que você tem que dividir. Então, por muito tempo, eu tive que, do 100%, né, eu conseguia ser atleta 80% e deixar 20% ali para essas outras atividades. Então, essa foi uma grande dificuldade, né? Dificuldade, não foi algo que me impediu, mas foi algo a mais que eu tinha que estar, né, ali conciliar, né? Conciliar, exatamente. Isso foi difícil numa época, tanto que eu deixei esse 20% era muito pouco para as outras coisas, para os meus outros trabalhos, até chegar a um ponto onde eu tive que começar a equilibrar tudo isso, né? Mas essa foi aí uma das principais dificuldades mesmo. Entendi. Você sentiu alguma pressão em relação a isso, assim, com você mesmo? Muito. Em relação ao público, em relação a você, tipo, como que era depois de você vencer, assim, você meio que tirava um peso das tuas costas, mas aí, ao mesmo tempo, você tem que resetar para ir para outra competição e já começar aquele inferno astral de novo, aquele emocional de novo, se preparando, aí vem as especulações, vem as pessoas botando expectativa, outras querendo que você perca, outras querendo que você vença, isso tudo para você. É muito complicado, porque a cobrança, né, principalmente a cobrança pessoal, né, a cobrança do atleta com ele mesmo, é onde às vezes te tira um pouco da paz, né? Mas eu tive o privilégio ainda, então por isso que eu sempre falo, não sei qual é a parte, tudo tem a parte boa e a parte ruim, né? De não ter uma rede, né, onde não era como é hoje a rede social. Então hoje a galera realmente ela opina sobre a tua vida, né? Então, você venceu, é a tua obrigação. Então, assim, a partir do momento que você vence e você se mantém vencendo, vencer é a obrigação. Sim. Perder
é o erro. Sim. Então, assim, não é o outro que está melhor, é você que errou. Com certeza. Mas o negócio é que também na competição de fisiculturismo não existe, não é igual um UFC, né? Não é 1 contra 1. É Exato. 1 contra 30. Exato. Então, tipo, um segundo lugar ainda é um segundo lugar, cara. Exato. Numa competição super importante como o Olímpia, como um Arnold, Com certeza. Cara, eu vejo, é o segundo melhor do mundo, o terceiro melhor do mundo. Né? Cara, você tá no Arnold, cara, o Arnold são 10 atletas. Sim, então, para mim, o Arnold convidados. é muito mais seletivo do que o Olímpia, porque o Olímpia muito tem mais. 30, 40, 60 atletas no palco. O Arnold tem 10. Sim. Eu queria contar um episódio rapidinho que vai exemplificar muito, a Ângela vai lembrar disso aí, que vai exemplificar o que era a cabeça da Ângela, e para você entender como alguém consegue competir tantos campeonatos, e por exemplo, em 2 anos ali ela fez 17, fez 7 num e 10 no outro. Cara, isso é surreal, mano. Sério. Mas eu acho que ninguém nunca fez isso. Só que isso que eu vou te falar vai fazer você entender um pouco de como funcionava a cabeça dela. Nós estávamos no Equador e ela ia competir no outro dia, ou seja, foi a noite anterior à competição. E ela a gente estava na cama já, era tarde, já tinha dado a segunda mão de tinta, aquela coisa toda, feita a última refeição, e ela estava ao telefone falando com a moça que fazia os biquínis, preparando o biquíni da competição seguinte. Então, o que acontecia? A Ângela estava tão fortemente concentrada na competição e tão fortemente no automático que aquela competição do dia seguinte já estava definida na cabeça dela, porque ela já havia feito todos os cardios, toda a pintura, toda a dieta, já estava ali, estava pronta. Então, assim, na noite anterior, ela estava cuidando do próximo campeonato. E isso é um absurdo se você pensar em termos de competitividade. Tá louco. Se você imagina um jogador de futebol na concentração, acaba de ganhar Champions. Ele vai jogar, ele está na seleção brasileira. Aí ele vai jogar a semifinal. Mas ele fala assim, não, para a final, na semana que vem, eu quero eu quero fazer esse corte de cabelo, eu quero isso aqui. Esse cara está maluco? Você vai competir amanhã. Sim. Não, isso aqui é de amanhã, eu já fiz o que tinha que fazer. Não tem mais. Isso é bizarro. Então, assim, acho que esse momento, e a gente já sabe que a gente já falou desse momento, é uma coisa que me marcou muito, de ver o tanto que ela estava imersa naquilo que ela estava fazendo, focada naquilo que ela estava fazendo, e o tanto que estava no automático. Qual foi a parte ruim disso, e que eu sempre cobrei ela muito, e que é uma coisa que hoje eu sei que ela talvez tivesse tentado equalizar melhor. Ela não desfrutava da competição da forma que poderia desfrutar. Recebia o título, ok, guarda o troféu, vamos para o próximo. Isso é muito verdade.